tudo que eu fiz ah, ah, na vida profissional foi consequência de ser diretor de um colégio bom. Eu fui para o Conselho de Educação porque eu era diretor de escola. Eu fui para o sindicato porque eu tinha escola. O sindicato me indicou para a federação porque achou que devia, mas era por causa da escola, porque senão não tinha, né? E coisas, por exemplo, eu fiz um curso da Escola Superior de Guerra de 1 ano, do CAEP, curso de Altos Estudos e Política e Estratégia, muito bom. Tinha nada com coisa de militar, etc., uma tranquilidade, uma liberdade, e você convivia, viagens e tal, 1 ano, de março a novembro. E porque eu era diretor de escola, porque senão não seria convidado. Mas a escola tem que ser isso, tem que ser um lugar assim que você, quando chega na minha idade, tem lembranças excelentes. De um modo geral, é a primeira grande experiência que um ser humano vive, não é? É um colégio, é uma escola. Se ela não for prazerosa, é muito ruim. E eu acho que se você, às vezes, fica 10 anos numa escola, essa escola tem que oferecer para você muito mais do que aula. Senão ela é muito enjoada, só aula de matemática, história. Isso quando eu peguei a escola mais à frente, eu acho que tinha que ter arte, esporte, cultura mais variada, porque senão ninguém gosta. A escola tem que ser assim. A mãe chega, como eu me lembro uma vez, diz assim, esse menino não sai dessa escola. Qualquer dia eu vou trazer a cama dele para aqui. Eu quase que disse, é isso que eu quero. Porque, e outra coisa era o drama quando tinha que tirar da escola, tinha que sair. Porque a criança não queria. Mas não é porque era a escola que eu dirigi, não. Isso, de um modo geral, é assim. A criança se socializa na fase inicial da vida dela, é ali, não é? Tem os amiguinhos ali. E quando vai perder aquilo, meu Deus, é muito ruim. Seja por uma mudança, ou um problema de família, ou o que seja, não é? Então, essas vivências, elas são para a vida toda. Não esquece nunca mais. Se não tiver bom professor, e eu sou professor, estou fazendo aqui um pouco da minha cama também. Você não tem boa escola. E eu acho que é uma das coisas que hoje em dia está precisando, com certeza, é mudar a maneira como você forma o professor e mantém ele. Ele tem que ter uma coisa continuada. Você hoje não pode admitir um professor que não tenha conhecimentos de informática, porque ele vai entrar numa sala de aula que o garoto com 6 anos pega um celular e sabe mais do que o pai dele. A turma diz que é porque se ele quebrar, o pai compra outro, não é ele que compra. Mas é uma coisa impressionante como essa garotada lida. Isso é um computador que a gente tem, não é? E muitas vezes o mais velho não sabe, não. Eu não sei como as faculdades estão tratando esse ponto, mas tinha que fazer uma rearrumação nisso, sabe? Porque não dá para ser diferente, não dá. Você hoje, eu me lembro, na minha época, tinha uma mapoteca do lado da sala lá, aqueles cabides com os mapas todos enrolados ali. Você ia dar uma aula de geografia sobre a América do Sul, pegava um mapa daquele, tinha um prego lá no quadro, esticava. Você hoje, não tem sentido, não estou comparando nesse nível. Mas se você, que tem o Google Maps, por exemplo, o professor de geografia não sabe mexer naquilo e for fazer de outra forma qualquer, mesmo que tenha um filme na escola, uma televisão, o que seja, o garoto já vai olhar para ele e esse cara, né, está precisando mudar. Não tem como. Você tem tudo hoje. Eu acho que, eu não estou fazendo propaganda não, mas você tem dispositivos aqui que você aperta e vem uma história. O Google, por exemplo. Quando você imaginou isso antes? No tempo que eu fui diretor de colégio, eu sentia o seguinte: cada ano os alunos que chegavam eram mais espertos, mais exigentes, melhores. Agora, se estudavam ou não, é outro papo, né? Se gostavam de estudar ou não, é outra coisa. Mas que eles eram melhores, era uma coisa assim de você perceber, com aula e tudo. Hoje eu acho que não mudou, mas eu acho que é o professor que descomplica. Mas ele tem que trazer isso lá da formação dele também, né? Porque eu tive na faculdade de filosofia, o último ano você tinha umas aulinhas lá no colégio de aplicação
e tinha uma didática especial com a professora, que você tinha que fazer um estudo dirigido, etc, etc. E foi útil a beça, mas devia ter tido mais. É porque eu já dava aula. Então, por exemplo, uma coisa que ela me corrigiu, eu dava aula em cursinho. Cursinho você não tem tempo, tem uma matéria desse tamanho para ensinar. Então você faz a pergunta e você responde. Isso aqui, por exemplo, é assim, como é que é? Aí você, é assim. Não dava um segundo para o aluno responder. Ela matou na hora aqui, eu aprendi que nunca mais esqueci. Né? Quer dizer, assim como ela me ensinou isso, assim, muitas coisas, muito vício que você carrega. Então, é fundamental. Eu não sou contra a didática. Não, dependendo de como ela é aplicada, eu acho fundamental. O problema é que a gente está muito longe ainda disso, eu acho. Você, enquanto não der dignidade econômica à carreira do professor, você vai ter o seguinte. Quando era o Sesgan Rio, mas agora é Enem. Enem, vamos ao Enem. Você, com tantos pontos, você passa para a medicina. Com tantos, você passa para a engenharia e tal. Com tantos, para direito. E você vai ver que pedagogia está com um número baixo de pontos. Então, tem gente que escolhe aquilo, não que fosse a vocação, a primeira vontade, mas assim, olha, eu tenho uma vaga de graça em tal lugar, eu vou ver, depois eu vou continuar tentando não sei o quê. Bom, por outro lado, se você é economicamente menos privilegiado, você não tem acesso a uma série de entes culturais, né? Não tem como, museu, teatro, isso, aquilo outro, viagem, não tem. E isso enriquece a pessoa, o ser humano. Então, o professor também tem isso, ele leva para dentro da escola a cultura dele. E aquilo, queira ou não, aquilo mistura. Então, você tem que dar a ele uma dignidade maior para ele querer, né, encarar aquilo por uma vida. Mas a educação é alguma coisa que deve estar acima disso tudo, eu acho. Né? Porque você está pegando seres humanos e formando para a vida. Não é uma coisa simples, não é? Se for ver a responsabilidade de uma escola, seja pública ou privada, eu acho que é muito grande, porque eu acho que ensinar certas coisas é a mãe e o pai que ensinam, tudo bem. Mas a escola tem um percentual enorme também, né? E até nos valores. Valor é muito doméstico, mas a escola também passa muito, né? Passa, eu não tenho dúvida disso.